oportunidade feliz para mim de estar aqui. Não estava nos meus planos. Nenhum momento eu pensei que poderia, nesse dia, estar aqui. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. Ele tem planos que nós não acreditamos. Eu quero agradecer a Deus por ter me proporcionado. Eu vim de Campina Grande o mês passado, somente trazer minha amiga Andréa Raja, que está ali junto com a Cida. E a gente veio trazê-la na intenção de voltar com 2 dias. Mas já faz mais de 15 dias que eu estou aqui. Estou retornando terça-feira para minha casa. Mas muito grata pelo calor, pelo carinho, pela recepção. Alagoas verdadeiramente é um celeiro do céu. Que o Senhor vos recompense com bênção do alto. Ele recompense a tua casa, a tua família, a tua mente, o teu ministério. Seja plenamente abençoados em nome de Jesus. Irmã Antônia, meu coração está muito alegre por estar aqui. Irmã Jeane e todos os irmãos, o meu grato coração roga a Deus para vos abençoar com aquilo que Ele tem, que o dinheiro não compra. Sendo hoje Dia das Mulheres, que o Senhor abençoe plenamente cada um que chegou, os que não puderam chegar, mas que sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Primeira Samuel, capítulo 7 e o verso de número 12. Todos acharam? Diz assim a santa palavra de Deus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Só o versículo de número 12, um versículo bem conhecido da igreja, e que muito tem falado ao nosso coração. Irmãos, conta-se que a ciência, por muito tempo, ela fez um estudo dos ataques dos búfalos aos leões na África. E esse estudo, que durou 4 meses, eles não tiveram êxito nenhum. E depois de 4 meses, como é costume da ciência, ele reverteu para estudar. Eles queriam saber qual era o método que os leões usavam. Quem já viu o documentário, já assistiu essas feras, esses animais gigantescos atacando búfalos. É terrível o cenário, a cena. E depois de 4 meses, eles não encontrando o que eles procuravam, eles inverteram então. Ao invés de estudarem os leões, eles passaram a estudar os búfalos atacados, ou seja, os restos mortais. Somente a carcaça dos búfalos que tinham sido atacados, para encontrar aquilo que ele queria. E chegaram a uma conclusão. E a conclusão foi que todos os búfalos grandes, gigantescos, atacados, eram doentes, eram novos demais, ou eram velhos demais, estavam cansados, porque o leão, ele é reconhecido dentro da ciência, que ele não ataca apressadamente, ele primeiro sonda a sua presa, e um do ponto de ataque é observar o animal quando ele vem à água, quando ele vem beber água. Lembra quando Deus mandou Gideão levar as águas, e ali foi uma prova de avaliação para os soldados? Da mesma forma, é o olhar analítico dos animais, que olha a sua presa. Ele observa o animal que vem à água, e a forma como ele para beber água demonstra a sua habilidade, a sua ingenuidade, se ele é neófito, se ele é preparado, se ele está pronto, ou se ele vem de qualquer maneira alheio beber água sem se preocupar em ser atacado. Conclusão: nós estamos em um momento de guerra que nunca parou. A vida sempre foi uma batalha. A vida é desafios constantes. Viver é vencer e se preparar para a próxima edição, para o próximo desafio. Muitas vezes, depois de uma batalha,
a gente levanta a bandeira e parece que festeja sem entender que há um próximo passo, às vezes diferente. Se venceu em uma área, mas já vem um próximo ataque. É por isso que a Bíblia diz que precisamos sempre estar pronto, aprender, se entregar, compreender tanto a fase da vida como da batalha, como para que estamos, a quem servimos, porque a vida não é brincadeira. A vida é uma batalha constante e existe inimigos nos vigiando. Percebendo a nossa fragilidade, não podemos estar desapercebido, despreparado, sem entender que existe butuca, alguém olhando por todos os lados, pronto para nos atacar. Não dá tempo de ficar doente espiritualmente, não dá tempo de ficar velho espiritualmente. Foi isso que Caleb disse depois da espera. Ele disse: quando Deus me prometeu a terra, eu tinha 40 anos. Passaram-se 45, mas a força é a mesma. É óbvio que Caleb não estava falando da força física, porque é muito diferente um homem de 40 e um homem de 85 anos. Ele estava falando de fé. Ele disse: do mesmo jeito que eu confiava em Deus aos 40, eu creio do mesmo jeito. O Deus que me dava vitória aos 40, aos 30, aos 20, para Ele não tem nenhuma dificuldade para me dar aos 85 anos. A força que eu tinha naquele dia é a mesma força para acreditar e tomar posse da vitória. Para o cristão não dá tempo nem de adoecer, nem de ficar velho, nem de entrar em heresia, neófito, desconhecer da palavra de Deus, mas obrigatoriamente é preciso buscar, cavar, se inteirar, compreender o que Deus tem, o que o mundo está aí tentando inventar, trazer de novidade, encaixar naquilo que não é encaixável, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é absoluta diante de um mundo totalmente relativo e pragmático. E o que a Bíblia nos diz, amados irmãos, do livro de 1 Samuel, é que este povo que conhece o Deus da história, o Deus que guia a história. Nós não estamos aqui no acaso, não viemos de um Big Bang, de uma explosão. Nós somos criaturas de Deus e Ele nos fez com um propósito. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 6, verso 12, verso 14, vai nos dizer que Ele nos fez para o louvor da sua glória. Ele nos fez com propósito. Isto quer dizer que a nossa vida tem um propósito de Deus. Ele diz no livro de Salmos 139 que não existia nenhum embrião dentro do ventre, mas a nossa história já estava escrita. Ele não vai escrever antes que houvesse osso, antes que houvesse carne, antes que houvesse a formação molecular de uma criança. A história já estava escrita. Para isto nós temos certeza, Ele não tem plano B. O plano de Deus é original. Ele já nos formou com um propósito dEle. E o problema do sofrimento da humanidade, do mundo, do homem, é porque eu quero encaixar o meu propósito, o meu plano, mas o que prevalece é o plano original, que nem sempre vai bater com o meu. Isso quer dizer que muitas vezes o meu plano dá errado. O meu propósito dá errado. O que eu quero não acontece. E isso gera decepção, frustração, ansiedade. As
pragas, as síndromes, os medos, porque eu planejo, porque eu quero, porque eu brigo, porque eu luto, dizendo com Deus: se não for desse jeito, eu não quero. Se o Senhor não fizer assim, sou eu que mando. Se o Senhor não entrar por aqui, eu não canto, eu não prego, eu não faço. É Ele, é dele, é por Ele, é para Ele, é tudo dele. A história é dele, o comando é dele, o caminho é dele, a história é dele, quem escreve é Ele. A sua história tem dono, não é sobre você, é sobre Ele. É Ele quem faz as coisas e tudo, é Ele quem principia, é Ele quem começa. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Entender que Ele comanda a história é gratificante. Que os nossos planos dê errado, mas que os planos dele sejam concretizados. E a Bíblia diz que este povo conhece a chamada de Deus, porque desde o princípio eles sentavam à mesa e era obrigação dos pais. Não tinha um livro escrito, existiam rolos escritos de difícil acesso. Não existia uma Bíblia, não existia escrita como hoje. Mas o que acontece? Se passava de pai para filhos os feitos, os livramentos, os acontecimentos. E em toda parte da história havia testemunho dizendo: Deus nos livrou da mão de grandes, nos livrou da mão de reis, nos livrou da mão de capetas, nos livrou da mão de endemoniados, nos livrou da mão de fortes, nos livrou da boca de leão, nos livrou da fornalha de fogo. Então a história registrava e se conhecia Deus através dos testemunhos do passado, do que iria se contando. E todos sabiam que existia uma chamada de Deus, o início de Deus, o princípio de Deus. Todos sabiam que existia o Pentateuco, que existia o Abraão, que existia o Moisés, que existia uma passagem que se chama livramento, escape, passagem, mudança, que Deus arrancou de lá, arrancou do teu passado, da tua história, da falta da casa, da falta da roupa, da falta do pão. Todos conheciam a história. Isso era memorizado, repetido, refletido e contado de um para o outro. Isso alimentava a fé em Deus. Você entende? Eu vou repetir. Isso alimentava a fé em Deus. O que é que temos muito hoje? Muita coisa que tira Deus. Muita coisa que centraliza ideias, pensamentos, filosofia, ideologia, achismo, e que tira os feitos de Deus. E essas coisas, por impressionante, por falante que seja, não cria fé, não gera fé, não dá fé. Pode impressionar os ouvidos, o intelecto, porque é tantas palavras bonitas dentro de uma oratória, mas que não muda o ser humano, não gera um guerreiro, não prepara um vencedor. Bendito é o nome do Senhor. O mundo em que estamos vivendo, irmãos, ele muda a fala, porque a fala muda o pensamento, e o pensamento ele muda o agir. O homem pensa, como ele pensa ele fala, como ele fala ele age. E o mundo está aí trabalhando para mudar a fala do homem. Dessa fala ele muda as suas atitudes, e nessas atitudes ele muda o seu comportamento. Então o que acontecia? Quando a gente chega no livro de 1 Samuel, nós vamos deparar com a igreja de então, do momento, que era a nação, o povo de Israel que servia a Deus. Este povo, ele começa a conceber o mundo que lhe rodeia, e ele passa a ver Deus diferente. Como assim? Eles acreditam que pode viver do seu jeito, da sua maneira. Será que a gente não percebe que a gente está num mundo que cada um tem os seus achismos? Eu acho que não precisa disso.
Eu acho que isso é plena ignorância. Eu acho que essa página aqui deveria ser rasgada. Isso aqui é coisa para um passado, para um tempo diferente. Mas a Bíblia, ela está desatualizada. Já tem essa questão em cena para mudar a Bíblia. É essa a voz que clama em nosso século. E este povo, ele começa a entender que eles precisam mudar. Quando é que o homem pensa que precisa mudar? É quando ele acha que sabe muito. Ele sabe o bastante para dirigir o seu próprio caminho. Ele sente-se como se não precisa mais da direção de Deus. Ele tem as suas próprias opiniões. Ele pode guiar o seu próprio caminho. Muito perigoso. E a Bíblia diz que quando a nação, ele toma este pensamento, ele começa agora a imitar as nações, começa a imitar povo, começa a imitar modelos, começa a trazer coisas agradáveis à carne, aos olhos, ao prazer, à satisfação, começa a ser moderno, pós-moderno, mega moderno, sei lá que tanto moderno é esse, mas de forma que vai quebrando, vai afastando, vai tirando a palavra de Deus, vai trazendo uma coisa mais nova, sutilmente vai entrando algo que nem se percebe. Como assim? Era pecado, deixa de ser, as coisas vai entronizando, o que não era aceito vai se tornando normal, comum, relativo, acessível, e vai entrando, e vai encaixando, e vai se modernizando a fala, o jeito, a linguagem, a roupagem, tudo vai sendo muito complicado. Não precisa mais de tanta coisa como era antes. Para que tudo isso? Você acredita que hoje já se pergunta: para que jejuar? Para que orar tanto? Para que grito? Para que zoada? Para que esse negócio de glória? Esse povo, muitas vezes a gente está sentado em lugar que nós somos olhados diferente, somos tidos como ignorante, parece que não temos ética. Há quem se incomode com a zoada do povo pentecostal, até porque há uma educação que eu não sei de onde veio, que é um tal de uma ética que a gente não pode nem estar citando tanto, mas que acha que isso é plena ignorância, que só tem nessas igrejas de pobre, de ignorante. É um barulho desnecessário, é um povo mal educado que dá glória alta, que levanta a mão, que faz barulho. Para que isso? É um povo cheio da letra, cheio do riquifife, que ninguém escuta um barulho de nada, que não acontece nada, mas também não se expulsa demônio, não se vê vida sendo liberta, não se vê vida transformada, porque é um povo que acreditou que eles estão salvos pecando, fazendo, acontecendo, bebendo, se prostituindo. Eles estão salvos do jeito dele, da maneira dele, porque não há uma lei, uma bússola, um Deus que manda, que comanda, que ordena, que dirige. É ele que guia a história. Mas eu quero dizer que tem lei, porque existe um governo. Aleluia. Mas eu quero dizer que Paulo diz: é o mesmo Senhor, o mesmo, não é outro não. Estão enfeitando um bem bonitinho por aí, mas Paulo diz: o mesmo Senhor, ele descerá do céu. Para quem não gosta de barulho, ele está dizendo assim: ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus sobre a terra. Eu não sei onde vai ficar esses silenciosos. Eu não sei quem vai ficar, quem não gosta de barulho, mas a trombeta vai estrugir, aleluia, e nós estamos esperando o toque da trombeta, abalar os quatro cantos da terra. Jesus vem, a glória incomoda o inferno, oh, bendito é o nome de Jesus, a glória movimenta a terra, é na glória que ele entra, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. A intenção do inimigo é roubar as nossas armas, nos deixarmos tristes, azedos, paralisados, com sentimento de morto, analisando e pensando nos problemas. Mas quando a gente chega nesta casa, neste lugar, no círculo de oração, pode ter ficado conta em cima da mesa, pode a gente ter chegado aqui com muitos problemas. Eu cheguei hoje aqui com uma causa, entregando ao Senhor. Sei que você trouxe a sua,
Então não dá para ficar pensando no problema. A gente já colocou o problema nesse altar, e eu estou dizendo para ele: é seu, Deus, está na tua mão, é o Senhor que pode, o Senhor tem o caminho, o Senhor tem a resposta, é o Senhor que entra onde eu não posso entrar. Aleluia. Quem resolve o teu problema está aqui. Quem quer abraçar a tua alma está aqui. Quem consola a tua vida está aqui. Aleluia. E se ele merece, adora, cultua da tua maneira, do teu jeito. Se quiser dar glória, se quiser dar aleluia, se quiser chora, conversa com ele. Não perde tempo, não olha para mim, não olha para quem está junto. Fecha os teus olhos, aberto ou fechado, mas que a tua alma entenda que ele está entronizado neste lugar. Ele é o Deus da nossa alegria, ele é o Senhor da festa, ele é o dono deste trabalho. Aleluia. Até aqui ele tem nos ajudado. E o povo tomou, irmãos, caminhos que distancia. Quando o povo se distancia de Deus, não tem outra situação a não ser derrotas, perdas. Não tem outra saída a não ser tragado pelo inimigo. Se abrir brecha, o inimigo entra, depressão entra, humilhação entra, quebra entra. É preciso fechar as brechas, porque nós vivemos de batalhas, de lutas, de conquistas e de vitórias. E o que acontece? Acontece lá no capítulo 4. O povo está tão confiante. Eu creio que você já ouviu, quando o povo se torna religioso. Religioso é acreditar que basta fazer formalmente. Vai para a igreja, canta em um conjunto, continua dizendo: não, mas comigo está tudo bem, eu estou frequentando a igreja, eu vou dia de domingo. Não é sobre frequentar uma igreja, é sobre ser igreja. É sobre ser altar. Então o povo, eles continuavam indo lá, oferecendo os seus sacrifícios. Seu ritual era totalmente cumprido, mas o coração frio, congelado, desviado, mesmo dentro da sua religiosidade. E a Bíblia diz que os filisteus cercaram o povo. Quando os filisteus cercaram o povo, irmãos, sabe o que é que eles fazem? Ele toma a arca era uma caixa de madeira coberta de ouro, a arca representava a presença de Deus. Eles pegam a arca e eles vão levar para a batalha, porque na primeira batalha, quando eles acampam, existe um processo, e eles perdem a batalha com 4.000 homens. Quando eles perdem a batalha, eles entendem o quê? Vamos buscar a arca, porque se a arca estiver no nosso meio, não tem como a gente perder. Eles vão buscar a arca, está lá os sacerdotes, Ofni e Finéias, filho de Eli, e eles vão buscar a arca. Então se a arca vem, a arca nem a presença de Deus, vai ganhar ou vai perder? Eles vão buscar a arca, vão colocar no meio do arraial. Você acredita que até os filisteus disseram: rapaz, o negócio agora ficou difícil. Eles trouxeram a arca. E o que é a arca? É a presença do Deus dele. Então eles dizem lá: filisteus, esforçai-vos e sede homem, porque o Deus dele é Deus grande. Mas eles mesmo assim não se intimidaram e batalharam. Presta atenção, antes da arca, eles perderam 4.000. Com a arca, você sabe o que aconteceu? Eles perderam 30.000. Sem a arca, perderam 4. Com a arca, perderam 30. Você entende? A presença de Deus não é a Bíblia aberta no Salmo 91. Não é amuleto. Não é sincretismo religioso. E nós precisamos não ser cego, ignorante, menino, está bebendo água de qualquer jeito. Nós precisamos entender o que é Deus. Nós somos veículo dele. Nós somos altares ambulantes. E para que ele esteja na nossa vida, é muito mais do que viver de aparência, do que cantar, do que pregar, do que estar em qualquer outro posto religioso que possa me fazer pensar que eu sou o que eu não sou. Eu preciso entender que Deus sabe como eu estou, quem eu sou. Eu preciso ter certeza
Aleluia. Da minha posição e do meu comportamento, porque de Deus ninguém se esconde, mas o inimigo também nos conhece. E quando eles perdem aquela batalha, eles perdem a arca. O inimigo vai levar a arca, irmãos. Levar a arca é levar a presença de Deus. Os sacerdotes foram mortos, Ofni e Finéias. Eli também morre, o sumo sacerdote cai da cadeira e quebra o pescoço. Eli era um sumo sacerdote tolerante, tolerava o pecado, tolerava a idolatria, tolerava a prostituição, tolerava o roubo. Tudo isso acontecendo no meio do povo de Deus. Este povo tem dono, este trabalho tem dono, a igreja tem dono. Se brinca e pensa que vai ficar de todo jeito, não fica. Deus chega para arrumar a casa. Pode até passar um tempo, passa um ano, passa dois, se acomoda e diz, mas está muito bom, ninguém me vê, ninguém sabe. O dono da casa chega. Aleluia. Ele chega e arruma a casa. Ele ainda mata Ofni, ainda mata Finéias, ainda mata Eli, porque ele manda avisar. Porque ele ainda fala no meio do seu povo, porque quem manda é ele. O comando é dele. Não existe grande na terra. Pode estar condecorado da cabeça ao pé. O grande é ele. E o povo perdeu. Você sabe o que é que vai acontecer por essa derrota? Humilhação. Diante de uma derrota, o povo empobrecia, porque os adversários vinham e eles passavam agora a plantar, os filhos plantar, trabalhar no sol quente, na lavoura, trabalhar, e o inimigo só vinha, ensacava e levava o trigo, a cevada, o azeite, e eles comendo de ração. Você já pensou, você trabalhar na sua terra, no seu plantio, na sua semente, e o condenado vir levar suas sacas cheias e lhe deixar comendo racionado? Aleluia. Na crise, e você plantar para ele levar. Isso passaram anos pagando tributo, sendo escravizado na sua casa, na sua terra. O seu filho querer e não poder. Quando você entender que a casa é minha, a terra é minha, e o inimigo dizendo, ensaque que eu vou levar, ensaque o seu trigo que eu vou levar. Vou levar seus filhos escravos para trabalhar para mim, e ninguém poder fazer nada. Mas um dia, a nação cansada do sofrimento, disse para Samuel, ora por nós, estamos cansados de sofrer. Estamos cansados de ser humilhado, de andar de cabisbaixo, de ser envergonhado. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Essa terra foi Ele que nos deu. Nos pertence, o Senhor nos fez dono, a herança nos pertence, Ele nos fez cabeça e não cauda, Ele nos fez para dominar e não para ser dominado, Ele nos deu o melhor dessa terra, e eu não aceito essa situação. Quando o povo clama, dizendo a Samuel o que quer, o que deseja, Samuel diz, você quer? Eu vou orar por você. Agora, para orar, você tem que contribuir. Não é esse negócio ora, não. Eu vou orar com você e não por você. Não é ora por mim, é ora comigo. Ora por mim, leva meu fardo. Não é assim não. Me ajude aqui, pega aí. Mas o peso quem está segurando sou eu. Eu quero ajuda. Não é confiar que o outro vai levar. A carga é tua, a batalha é tua, a vida é tua, a história é tua, a casa é tua, a família é tua. Respeite a sua história. Aleluia. Bendito é Deus. Mulher pode até ser o vaso mais fraco, como diz a Bíblia, mas Deus está conosco, e é provado na Bíblia Sagrada. Quando a mulher não tinha direito a nada, Deus levantou mulheres guerreiras para livrar de escravidão. E depois da conquista dentro da história, hoje mulher vota, mulher trabalha, mulher tem nome, mulher contada, mulher está aí dentro da Constituição. Foi Deus que nos deu esse direito, para entender que a força quem dá é Deus, o direito quem dá é Deus, o nome quem dá é Deus.
Hoje mulher sabe o que é abuso, abuso psicológico, abuso por todas as áreas, onde antes era desconhecida e mulher morria calada, hoje mulher tem voz, tem vez. Foi Deus quem abriu portas e deu direito. Aleluia. É muito válido uma data no ano onde se declara dia 8 de março, Dia Internacional de Mulheres Campeãs, guerreiras, que venceram na história, se levantando e marcando, aleluia, marcando gerações. Chegamos em 24, irmãos, com muitas batalhas, mas com muitas vitórias, aleluias, glórias. Mulheres que saíram de trás de cortinas de ferros, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia nos dá legado para isto. E a Bíblia diz, irmãos, que este povo ele perde, passa a ser humilhado. E quando ele chora, Samuel diz assim: eu vou orar, mas depende da tua posição, da tua compreensão e do teu querer. E o que você quer? Tira os Balaíns, tira os Astarote. O que quer dizer isso? Balaíns é o plural de Baal, dos deuses. Tira os Baal, os Peor, os Zarote, todos os tipos de deuses, de praga. Ele está dizendo: tire tudo aquilo que pode influenciar na tua vida, os deuses pagãos, toda a abertura, toda a brecha que você chama para os demônios estarem ocupando geograficamente o teu território e a tua casa. Tudo aquilo que não agrada a Deus, seja da música, aquilo que você assiste, aquilo que você conversa, aquilo que você veste, aquilo que você come, as amizades que você tem, o que você sabe que não agrada a Deus, tira da tua vida e te santifica, porque eu vou orar e Deus vai quebrar a escravidão. Aleluia. Tira esse culto exagerado ao corpo, essa adoração à moda do mundo, de colocar o corpo, a prática da adoração para exibir, sensualizar. Você é diferente. Não estou falando em não se cuidar, estou falando em sensualizar. Estou falando em mulheres que hoje, mesmo como cristã, tentam imitar o mundo, porque o mundo está nessa prática. Mas a Bíblia nos adverte que nós não somos deste padrão. E Paulo nem pede, Paulo implora: eu rogo que não se molde a essa erva daninha, a esta praga mundana. Vocês não são, aleluia, chamado para isto. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós somos diferentes. E abrir essa brecha, existe um leão de Tucaia. Depois os problemas estão acontecendo e diz: eu orava tanto. Vigiai e orai. Primeiro se vigia, abre o olho, vê. Veja o que é que você está convidando, o que é que você está atraindo, o que é que você está chamando. Não, mas é porque eu gosto, mas não cabe. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo serve para um cristão. Nem tudo serve para uma mulher casada, cristã, que está aqui para fazer a diferença em um mundo como este que vivemos. Nós somos diferentes. Tem coisa que gosta, mas não serve. Podia até já ter servido antes, mas hoje é nova criatura. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Porque senão fica escravo na mão de Satanás. E tudo que ele quer é dominar a mente, é dominar o coração, é dominar os desejos, é dominar o olhar, é dominar as conversas, é dominar a vida por inteiro daquele que serve a Deus. Ele é grande, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua vida. Darabracaiachária. Aleluia. Tire os Balaíns. Se fôssemos falar nos costumes de cada deus desses que nós falamos, os deuses da Fenícia, os Baal Peor, Baal Zebub, cada um com seus costumes e prática e simulações que tinha, a gente ia perceber como muitas vezes, sem entendimento, a gente abre portas para ser vencido pelos adversários. E o único caminho para nos livrar é a leitura da Bíblia, é oração, é louvor, é jejum, é chegar perto, é se aproximar, é conhecer Deus.
Esse capítulo é um capítulo muito sério, porque neste capítulo a gente percebe que a derrota acontece dentro do templo, com todo o povo dentro do templo, cultuando, oferecendo sacrifício, porém, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito, sem nenhum temor, e o coração longe de Deus, melhor dizendo, dentro da igreja, desviados. Poderia titular, servindo a Deus na presença de Eli. Mas a Bíblia diz que chega Samuel, e quando chega Samuel, a Bíblia diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus chama Samuel. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus brada na terra e chama o seu povo. Aleluia. E quando ele chama Samuel, ele diz assim: está tudo bagunçado aí, está pintando 7, mas eu tenho o controle da situação e vou arrumar a casa. Vou tirar quem não presta, vou limpar o que está desarrumado e vou colocar no lugar, e eu conto com você, Samuel. A gente sabe como Samuel chega, resposta de oração, bendito é Deus. E quando Samuel disse: arrume aí que eu vou arrumar aqui, Samuel levanta o altar. Quando Samuel levanta o altar para adorar a Deus, sabe o que acontece, irmãos? Os inimigos se aproximam, porque altar de crente levantado é catucar o capeta com vara grande, não é curta não. Quando a gente levanta o altar, o capeta diz: eu vou perturbar. Tenha medo não, continue com o altar erguido, porque quem tem que correr não é você não, é ele. Aleluia. Vida de crente é vida de cavar poço, levantar o altar e armar uma tenda. Se estiver faltando tenda, tem tenda. Se estiver faltando poço, tem poço. Se estiver faltando altar, levanta um altar. Todos os patriarcas, onde chegavam em Hebron, em Siquém, em Betel, ele cavava um poço. Tem que ter água, quem vai morrer de sede? Tem que ter uma tenda, se cobrir do sol, se proteger, é um habitat. E tem que ter altar, comunhão, é Deus, é vida. Não dá para viver sem Deus. Não dá para viver de mentira, de fantasia. Não dá para viver quando eu posso ir para o culto. É altar levantado, dentro de casa, no quarto, dormindo, acordado, dirigindo. Crente tem um altar. É comunhão, é encontro, é Deus. É um altar na pia, na lavanderia, no fogão. Não depende do tempo que eu vou para o culto. É um altar. De dia e de noite eu estou aqui, Deus. Eu e o Senhor e eu. Eu posso nem ter tempo de estar lá, mas eu estou aqui, colocando fogo na seara dos filisteus. E a Bíblia diz que quando Samuel levanta o altar, o inimigo diz: oxe, eu vou perder nada. Eu vivo ali ganhando o cereal dele, o trigo dele. Quem é que não quer uma mão escrava, irmãos? Trabalhando de graça, plantando para ele, eles vão querer perder. Ele diz: vamos cercar, que eles querem se rebelar. E a Bíblia diz que quando Samuel levanta o altar, que olha para os filisteus, o povo todo treme, fica com medo. O inimigo, ele vem grande, ele perturba, ele faz medo, ele causa arrepio, ele causa tremor, ele parece número maior do que nós. Mas a Bíblia diz: quando você sair contra o teu inimigo e você vê carros, cavalo, cavaleiro, gigante, a peste, a praga, dele você não tenha temor, porque o Deus que te tirou da terra do Egito, ele entra com você no fogo, na fornalha, na água, ele entra com você no diagnóstico, ele entra com você no não, no sim, ele entra com você na batalha, é ele quem entra na tua causa. Aleluia. Quem é o incircunciso que quer tirar a tua paz? Deus entra com você nessa batalha. Quem é o filho de Belial? Aleluia. Que se levanta para tirar a tua alma, roubar a tua fé, perturbar você. Você lembra que você tem dono? Você está pensando que você é quem? Aleluia. Você está olhando para a sua conta bancária, para a marca do seu carro, para a sua filiação. Você é filha do Eterno.
Aleluia. O teu Pai é invencível. Ninguém nos vence, ninguém nos derrota. O Senhor, Ele é o nosso dono, é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente. Chega para Ele que Ele chega para você. Aleluia. Chega de verdade. Chega inteiro. Aleluia. Não é chegar de meio, não. O procurar quando precisa. O buscar quando está em aperto. O procurar como lâmpada de cumpridor de desejo é entrega. Entrega é de corpo, é de alma, é de mente. Entrega não é mais sobre mim, não é como eu gosto, não é como eu quero. Não é minhas vontades, é sobre Ele. O que Ele quer, como agrada a Ele. É para Ele. Paulo disse, não, mas vivo eu. É Ele quem vive na minha vida. É vida entregue, é mente entregue, submissa. Você não pode, aleluia. Tem freio, você tem dono, aleluia. Sabe quando muitas vezes os jovens, mas antigamente, hoje as coisas estão tão mudadas, mas quando dizia vamos para tal lugar, se dizia assim, adolescente, vou perguntar à minha mãe se ela deixa, vou perguntar ao meu pai. Era um sentimento de pertencimento. Eu não posso decidir sozinho. Eu tenho que perguntar se deixa, se eu posso. Você tem dono, você tem dono. Você não decide o que quer, não vende quando quer, não compra quando quer, não vai quando quer. Você tem dono. É o teu dono que dirige, que comanda, que age. Eu vou dizer, vou responder, vou fazer. É o teu Deus que comanda. É Ele quem leva, é Ele quem traz, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele que comanda. Aleluia. Para Ele abrir, irmãos, não tem nenhuma dificuldade. Ele abre. Aquilo que ninguém pode abrir, Ele abre onde não tem. Ele faz o que não se pode. É Ele quem faz. Ele é o Senhor grande. Ele é o Senhor que quando Ele quer, Ele tira do monturo e senta em lugares de príncipe. Ele faz. Ele enriquece pobre. Ele dá fortuna a quem Ele quer dar. Ele muda a história. Ele muda a nacionalidade. Ele dá testemunho extraordinário. Quando Ele quer, Ele tira daqui e leva para onde Ele quer. Está aqui hoje e não sabe que dentro de um minuto Ele pode mudar a tua história. Aleluia. Vivemos uma rotina que parece, não, isso não vai se acabar mais nunca, vai ser assim para o resto da vida. Eu conheço o Deus que manda no vento. Aleluia. Não está tudo quietinho, de repente vem um vento que não fica nada do que está no lugar. Se muda tudo de um jeito que diz, eu nunca pensei que ia mudar, mas é mudando tudo. Sabe o que é tudo? Ele tem poder para mudar tudo. Darabracaia sária. Deus que sopra o vento e muda tudo, que tira de um lugar para outro. É Ele quem manda, é Ele quem comanda. Ele é o dono do vento. Bendito é Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Samuel, quando começa a orar, ele treme, aleluia, pela presença dos adversários que são grandes. E ainda ele não tinha oferecido o sacrifício em cima do altar, quando os inimigos se aproximaram. Isso quer dizer que a força de Samuel estava se esgotando no limite. Ele não podia fazer mais nada. E quando ele não podia fazer mais nada, e o inimigo com o exército já cercando, sabe o que aconteceu? Deus trovejou do céu, aleluia, e começou a chover, e com a trovoada Ele derrotou os inimigos que tentavam avançar. Deus tem um meio, um jeito de destruir aquele que você não pode vencer. Deus sabe de encontrar o adversário e quebrar a força desse jumento. É Deus quem manda na história. Em nome de Jesus, descansa o teu coração, descansa a tua alma, descansa a tua mente. Em nome de Jesus eu ministro paz no teu coração, a paz que excede todo entendimento. Tem paz de Deus acalmando a tua alma e dizendo a inquietação, pare, porque é Deus que comanda a história. Darabracaia chária daia. Darabracaia. Bendito
bendito é Deus. E Deus derrotou os inimigos. Irmãos, isso não é uma história de ficção. Você entende? Era um exército que não podia vencer. E do nada, uma chuvinha, Deus derrotou os inimigos. E quem estava por baixo, fraco, com medo, agora se levanta, toma punho, levanta as espadas e começa a vencer. É Deus ou não é? É Deus. Se Ele merece um brado de glória, levanta a tua mão e dá glória a Ele. Você consegue ver isso na tua vida? Crente vive por fé. Aleluia. Crente vive por fé. A gente não está vendo nada, mas a gente crê. A gente pode não estar vendo nem vento nem chuva, mas a gente vai cavando e vai dizendo: Ele vai encher, Ele vai chegar, Ele vai entrar, Ele vai intervir. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando o inimigo se aproxima, Deus os derrota. Aleluia. Deus entra na causa, dá vitória ao seu povo. Agora chega o momento mais interessante. Aleluia. Quando Samuel perdeu, quando o povo perdeu, melhor dizendo, no capítulo 4, a batalha, eles estavam em um lugar chamado Ebenezer. Mas agora aqui, eles não estão em Ebenezer, eles estão em um lugar entre Mispa e Sem. Tem nada a ver com Ebenezer. Ebenezer foi o lugar onde eles foram derrotados, que levou a arca e os sacerdotes foram mortos. Agora eles estão em outro lugar. É o lugar agora onde não é o lugar da derrota, é o lugar da vitória. Eles estão em um lugar entre Mispa, a Bíblia diz que é uma bifurcação. Um lugar entre Mispa e Sem. E Samuel vai tomar uma pedra, vai derramar óleo sobre ela e vai colocar o nome Ebenezer. Você entende? Era para colocar Ebenezer. Ebenezer foi o lugar da derrota. Ele não está dizendo até aqui, aqui no lugar. Não é aqui, aqui no lugar entre Mispa e Sem. Não é isso que ele está dizendo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele pega a pedra, ele coloca óleo e diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você está entendendo? Vou te explicar. Quando Samuel diz assim: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, ele está dizendo: até em Ebenezer, no lugar da derrota, no lugar da ferida, no lugar da humilhação, até ali onde nós perdemos a batalha, o Senhor nos ajudou. Até ali onde fomos humilhados, quebrados, sangrados, até ali onde foi levado tudo e a humilhação chegou, o Senhor nos ajudou. Até onde deu errado, o Senhor nos levantou. Até onde nos feriram, o Senhor nos ajudou. Até onde os traumas chegaram, o Senhor nos ajudou. Até onde deu errado para dar certo. Samuel está dizendo: se não fosse aquela dor, vocês não estariam hoje aqui humilhados, mas arrependidos. Ele não estaria dando nova oportunidade, uma nova lição, um novo tempo. Até onde parecia que tudo ia perecer, o Senhor nos levantou e nos declarou: é um novo tempo, é uma nova oportunidade. Eu sou o Deus do recomeço. E nós podemos dizer hoje: Ebenezer, pedra de ajuda. Até ali, aqui, ali, além, a mão de Deus nos ajuda. Aleluia. Onde foi que deu errado? Aleluia. Onde foi que deu errado na sua vida? Você sabe. Onde foi que deu errado na tua vida? Pode ter dado errado nos teus planos, mas o de Deus te trouxe nessa tarde aqui. Se teus planos tivessem dado certo, talvez você estivesse nessa hora em outro lugar. Se tuas escolhas tivessem dado certo, quem sabe onde eu estaria? Quem sabe em que beco, em que valada, em que companhia eu me encontraria. Mas os meus planos deram errado. Mas eu posso dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Na frustração dos meus planos, com dor, com lágrima, com angústia, mas olha onde eu estou, livre do inferno, marchando para o céu, dando glória ao nome de Jesus. Aleluia! Em Cristo nós somos mais do que vencedores.
porta de emprego pode ter dado errado, casamento pode ter dado errado, família pode ter dado errado, mas nós estamos aqui para marchar para o céu. O Senhor tem um recomeço, tem uma história nova, tem um tempo novo. Não vale a pena chorar pelo que não volta. O passado ficou lá atrás. É tarde de cura na alma, na mente. Ninguém vive olhando para trás. Quem olha para trás vive uma estátua de sal. Você não é uma estátua de sal. Você é instrumento de Deus para marchar para a terra. O Senhor te ajudou até aqui, Ele vai te ajudar. É mulheres saradas para sarar, mulheres curadas para curar. A dor ela não vai matar, ela vai curar e você vai curar outras. Essa ferida não te mata, ela te fortalece. Você vai dizer na estrada, no caminho, na vida, nessa vida de batalha, você vai encontrar muita gente sangrando, mas você vai ver que a experiência é válida. Na caminhada vai ter dias, irmãos, que teoria não vale, só vale prática. Só sabe dor quem passa por ela. É diferente de quem lê livro. Quem passa por uma história, ele compreende mais do que ninguém quem passa por ela. Levantar alguém quase morto e dizer assim: eu passei e estou vivo, você consegue também. Eu entrei nessa história e eu não pedi para entrar por ela. Eu fui roubada na beira do caminho. Eu tive que aprender a lidar com as minhas feridas. E o Deus que tem óleo de Gileade para curar a tua alma, Adabracaia Sária, tem cura de Deus neste lugar, nesta tarde. Oh, bendito Deus, é o Deus que visita coração de mulheres, de homem, de quem está aqui presente. Apareceu ladrões da estrada para roubar a tua autoestima, para roubar a tua vida, para roubar a tua esperança, para roubar a certeza de quem você é. Mas nesta tarde tem um altar erguido, aleluia, e uma igreja declarando aos céus: Ebenezer, Ele é a nossa pedra de ajuda, Ele é o dono da nossa história, Ele é o Senhor que nos guia. Bendito é Deus. O Senhor é o dono da tua casa, é o dono da tua família. Nenhum mal te tocará. Acredita nele, confia nele. Não importa o que o passado fez, a pintura que alguém causou, tu crê que Deus sabe tapar a ferida e constituir um guerreiro? Darabracaia. Ai, parece que eu vejo Davi chegar no campo de batalha e dizer assim, arregaçando a manga e dizendo assim: eu já briguei com o leão. Ninguém briga com o leão para sair isento, não. Ali tinha machucões fortes. Ele arregaça e diz: eu já briguei com leões e urso. E é por isso que eu tenho coragem de dar na tapa da cara desse doido aí. Porque Deus me ensinou a batalhar. As batalhas nos deixam de pé. Para quando o leão estiver nos rodeando, para roubar a nossa vida. No momento em que a gente for beber água, que encontrar o capeta de butuca dizendo: eu vou arrancar você. A gente está dizendo para ele: vem aqui, que eu estou fervendo. Eu conheço você, mas eu não nasci hoje na história. Eu já lutei com leão, eu já lutei com urso. É por isso que Tiago nos escreve dizendo: cantai e regozijai-vos quando passardes por provação, quando passar por luta, alegrai-vos, porque a faculdade de Deus é no deserto, mas a gente cresce, amadurece, a gente tem esperança. Darabracaia. É tarde de encontro de Deus. Tu crê, aleluia, que o bálsamo de Deus está descendo aqui, tratando o coração? Tu crê que tem um óleo de Deus aqui nesta tarde, pingando em candeias e tratando mente? Aleluia. Bendito Deus, bendito Deus. Você vai extrair força que você não sabe de onde vem, mas a Bíblia diz que Ele tira força da fraqueza. Está Deus hoje trabalhando na tua vida e dizendo: você vai adiante, você vai conseguir, você vai conquistar, vai ter história mudada aqui. O Senhor marcou este encontro. Darabracaia Sária. Eu quero chamar aqui na frente mulheres feridas que precisam de oração, mulheres que estão aqui machucadas,
mulheres que têm insônia, que têm depressão, que têm crise de ansiedade, eu quero chamar você aqui para ser tratada hoje, em nome de Jesus. Eu não estou te chamando simplesmente por moda, por costume, porque se faz quase todo dia chamando gente e nada acontece. Eu estou te chamando porque as feridas que eu trazia na minha alma, que foram saradas no altar do eterno, aleluia, me dá autoridade para te dizer que um dia eu fui ferida, aleluia, para dizer que tem cura para a tua alma em Cristo Jesus. Se você precisa ser restaurada, vem aqui. Deus tem ânimo para você, tem esperança para você, tem cura para você. Se você está aqui mesmo, homem, rapaz, vem aqui. Você também tem uma alma, tem um coração, e o Senhor quer lhe tratar, quer te curar, quer te ajudar nessa caminhada. É dia das mulheres, mas é dia da igreja, é dia do povo de Deus. Haverá um rebento de Deus neste lugar. A oração que estamos aqui fazendo, Deus colocará o opressor para correr. Tem chuva de Deus neste lugar. Oh, bendito Deus. Tem mais gente precisando chegar aqui. Tem mais gente chegando aqui. Podemos ficar em pé. Aleluia. A igreja fica em pé. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao céu. Tu crê que Deus tem hoje aqui livramento? Ele tem hoje aqui presente especial. Tem óleo de Deus tratando, purificando. Oh, como Deus é grande, levantando o fraco, aquele que se sentia sem força para batalhar. Deus levantará guerreiros. Deus tem uma história nova para Rio Largo. Alabracaia Sária. Haverá história mudada dentro deste lugar. É Deus que visita as ruas. Aleluia, vai visitando cada beco, Pai, dessa localização. Vai mudando a história deste lugar. Vai visitando desviados, pessoas que se encontram presas, filho das tuas filhas que se encontram algemado. Vai quebrando os correntes dentro de Rio Largo, Pai. O Senhor é o dono da terra. Onde teu filho estiver, teu marido estiver, a mão de Deus é poderosa para quebrar laços. Darabracaia Sária. Darabracaia Sária. Se você sentir vontade de alguém de orar pela pessoa que está junto de você, se quiser orar junto, eu quero te dizer uma coisa: abraço cura, o toque cura. Abraço ainda cura. Quando se dá um abraço de verdade em alguém, ele tem poder para curar. Um toque tem poder para curar. Uma palavra tem poder para sarar. Abraça alguém, tem alguém necessitado de um abraço. Se você puder chegar perto de alguém e dar um abraço e dar uma palavra, se deixa ser instrumento de Deus aqui. Tem alguém afastado? Tem alguém aqui desviado da igreja, alguém que não é crente? O Senhor te chama depressa para se voltar para Ele aqui. Se tiver, venha em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode cantar. Aleluia.